Tudo bem? Hoje nós vamos resolver a questão 41 da prova da SFSEX do ano de 2022. O problema diz o seguinte: a representação matricial do operador f de xy, que é igual a 3x menos 4y na primeira entrada e 2x mais 5y na segunda entrada, né? Um vetor do R2 em relação à base B, que é igual ao primeiro vetor 1, 2 e o segundo vetor 2, 3 na base ordenada. Aí tem as opções, né? Ou seja, dada a nossa transformação linear e dada a base B, nós queremos saber como que a matriz dessa transformação se escreve com relação a essa base B. Então, só lembrando rapidão como é que encontramos essa matriz de representação da transformação linear. O que nós devemos fazer é pegar a base ordenada, onde o primeiro vetor é 1, 2, calcular o f de 1, 2, certo? E escrever esse vetor como combinação linear da base 1, 2 e 2, 3, da base beta. Ou seja, vai ser um A que multiplica o primeiro vetor 1, 2, mais um B que multiplica o segundo vetor 2, 3. Aí fazemos isso para o primeiro vetor, f aplicado no primeiro vetor, 1, 2. E também fazemos a mesma coisa, né, para f aplicado no segundo vetor, né, seguindo sempre a ordem da base, né, o primeiro vetor 1, 2, o segundo vetor 2, 3. Tem que seguir sempre essa ordem, que é a base ordenada. Então aplicamos a f no vetor 2, 3 e escrevemos como combinação linear da base B, que nesse caso, já como usamos aqui o A e o B, vamos usar outros coeficientes C, que multiplica o vetor 1, 2, mais um certo D, que multiplica o vetor 2, 3. Tá? O que nós queremos, nesse caso, é escrever a matriz da transformação F, certo? Na base B. E essa matriz vai ser dada pelos coeficientes. Os coeficientes A e B, sendo que o coeficiente A e B, certo? Nós olhamos eles como uma linha e quando escrevemos na matriz ele vem na coluna. Nesse caso, o A e o B vão formar a primeira coluna, certo? E quando olhamos para essa linha aqui, o C e D, eles vão formar a segunda coluna. Então, o que nós precisamos, na verdade, é só descobrir quem são esses coeficientes A, B, C e D, tá? Mas, observando para nossas opções, podemos perceber que em todos os itens, a primeira coluna, certo? Em todos os itens, a primeira coluna, elas são todas diferentes, né? A primeira coluna do item é menos 5, 12, a do B é 39, 56, a do C é menos 39, 22, a do D é menos 5, menos 6 e a do E é igual a 39 e menos 22. Então, como cada coluna vai ser representada pelos coeficientes quando aplicamos em um vetor, então basta encontrar ou os coeficientes AB ou os coeficientes C e D, já que na segunda coluna os vetores também são diferentes, certo? Então, nesse caso, nós vamos precisar resolver dois sistemas lineares, vamos resolver apenas um sistema, tá? Então, vou usar aqui, no caso, a f de 1, 2, certo? Então, calculando a f de 1, 2, a f do vetor 1, 2, né, pela nossa transformação, ela pega o 3 e multiplica por x, que no caso é 1. Então vai ficar 3 vezes 1 menos 4 vezes o y, que no nosso caso o y vale 2. Então 4 vezes 2, certo? Isso na primeira entrada. Na segunda entrada ficamos com 2 vezes o x, que no caso vale 1. Mais 5 vezes o y, que no caso vale 2, já que nosso vetor é o vetor 1, 2. Então, fazendo essas contas, 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 4, 8. Então, ficamos com 3 menos 8, que nos dá 5, certo? E
Na segunda entrada, 2 vezes 1, 2, mais 5 vezes 2, que dá 10. Então, 2 mais 2, 2 mais 10, 12. Então, a f aplicado no vetor 1, 2 é igual a menos 5 e 12. Então, o que nós temos que fazer é pegar esse vetor menos 5, 12, e escrever ele como combinação linear dos vetores da base B, que é 1, 2 e 2, 3. Então, vai ser um A que multiplica o primeiro vetor, mais um B que multiplica o segundo vetor, certo? Então, isso aqui nos dá o seguinte. Ficamos com o seguinte sistema. Menos 5 vai ser igual, observe, vai ser o A vezes 1, que dá A, mais o B vezes 2, que dá 2B, certo? E agora fazemos a mesma coisa para o 12, nós ficamos com 12, que vai ser a segunda entrada, vai ser igual a segunda entrada, né, da soma dos outros dois vetores. Então, nesse caso, nós ficamos com A vezes 2, que no caso dá 2A, mais o B vezes 3, que nesse caso dá 3B. Então, agora para descobrir os valores de A e B, né, basta resolver esse sistema. Então, resolvendo o sistema, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2. Então, aqui nós ficamos com menos 2 vezes menos 5. Ficamos com 10, igual a menos 2 vezes A, menos 2A, mais menos 4B, porque fica menos 2 vezes 2B. Embaixo mantemos, basta repetir, certo? Nós ficamos com outro sistema linear, que é equivalente ao anterior, agora somando a equação de cima com a de baixo. Menos 2A com 2A cancela, fica 0. 10 mais 12, ficamos com 22, ok? Menos 4B com 3B, fica igual a menos B. Isso aqui nos dá que B vai ser igual a menos 22, certo? Observando as nossas opções, certo? O B ele vai ocupar, né? O B vai ocupar a terceira posição, né? Se a gente olhar aqui a 1, 2 e 3, né? O A ocupando a 1, o C ocupando a segunda posição, o B ocupando a terceira e o D ocupando a quarta. Podemos pensar desse jeito. Então, nessa daqui, a única opção que tem como menos 22 é o item E, né? Porque nesse caso o C deu 22, que seria a alternativa que poderíamos pensar, né? Só que está com o sinal trocado, então no caso não é esse, certo? Porque o resultado do B deu B igual a menos 22. Se a gente trocar o sinal vai mudar. E poderíamos também encontrar o valor de A, né? Mas aqui, essas contas aqui é suficiente para matar a questão, certo? Mas vamos encontrar o valor de A. Bom, sabendo o valor de B, nós podemos usar qualquer uma das equações. A equação menos 5 igual a A mais 2B ou a equação de baixo, que é 12 igual a 2A mais 3B. Eu vou usar de cima, certo? Já que os valores são menores e o A já está... não tem nenhum valor diferente de um multiplicando A, então as contas facilitam, certo? Então nós ficamos com o seguinte, usando essa equação aqui, ó, menos 5 igual a A mais 2 vezes B, o B é menos 22. Então aqui nós ficamos com menos 5 igual a A. 2 vezes menos 22 dá menos 44. Certo? Então isso aqui nós ficamos com A igual a menos 5 mais 44. Ou seja, o A tem que ser igual a 39. Então, nesse caso, a primeira coluna da matriz vai ser 39 e menos 22, né? Confirmando o item E. E é isso aí. Se quiser fazer a matriz completa, basta repetir o mesmo processo, aplicando no vetor f de 2, 3 e encontrando os coeficientes C e D, que nesse caso
serão 52 e menos 31, certo? E é isso aí.